Meus amados, tudo bem? Venho aqui trazer uma reflexão sobre um tema que tem me preocupado bastante, e eu não sei qual é a sua posição política, se você é de extrema esquerda, de centro-esquerda, de centro, centro-direita, direita ou extrema-direita, ou se você é uma amálgama de alguma dessas coisas, mas o meu ponto aqui é especialmente refletir com quem, acima de tudo, é do Senhor e tem a mente fundamentada na palavra inerrante, perfeita, absoluta e eterna de Deus, registrada nas Escrituras Sagradas, para que a gente possa estar orando e buscando naquilo que nos é base comum, direcionamento, esclarecimento, discernimento, sabedoria, comedimento para esse tempo tão complicado que estamos vivendo. Por isso, queria compartilhar com vocês um texto da Coalizão pelo Evangelho, que foi escrito originalmente em inglês e foi traduzido para o português, recebi hoje o link, e para mim foi uma verbalização muito precisa de uma coisa que tem me preocupado. Vocês não verão, não viram até hoje, e se Deus quiser, até que eu morra, não verão na minha vida algum tipo de promoção política quanto à ideologia partidária ou mesmo de candidato. Não como pastor, poderei fazê-lo como cidadão, mas no exercício do pastorado, muitas vezes terei que abrir mão dessa prerrogativa, que é um direito meu como cidadão, para que justamente pessoas que não sabem diferenciar e dividir, né, separar o cidadão Alex do pastor Alex, não venham assim a tanto se afastar ou se aproximar por influência indevida. Por isso quero trazer aqui uma reflexão como homem e como, sim, pastor, liderança espiritual, religiosa de uma igreja evangélica, para que a gente pense naquilo que eu acredito ser verdade absoluta para todo mundo. Conquanto possa haver uma ou outra coisa que no texto que eu lerei para vocês eu não venha concordar 100%, as bases e a reflexão que o autor traz, para mim, são a melhor verbalização até agora lida do problema que de fato estamos vivendo. Estou fazendo esse vídeo para ajudar aqueles que porventura tenham dificuldade de leitura, né? Com letras pequenas, eu vou estar projetando o texto na tela para vocês, e estarei fazendo a leitura e fazendo uma análisezinha de poucos momentos, de poucas partes, muito poucas, mas e assim o farei porque entendo que o texto está muito preciso no que ele quer apresentar, e que se coaduna aquilo que tem sido uma preocupação e que eu jamais saberia verbalizar ou escrever daquela forma. Então, louvo a Deus por esse autor, mas também para ajudar a que todos se focalizem, atentem ao máximo na questão em si, especialmente porque é um texto que fala de questões americanas, norte-americanas, mas que para mim tem total compatibilidade com aquilo que é a realidade brasileira e até, quem sabe, mundial no Ocidente, em especial hoje. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Então, vou projetar para vocês aqui a tela com o texto. Me acompanhem, por favor, ok? Muito bem. Uma mudança sísmica nos Estados Unidos. 9 de novembro, veja, um texto bastante atual, foi postado ontem em português, né? Alan Miat, eu acho que é assim que se pronuncia. Para quem não sabe, ele é bacharel em artes, ele também é mestre em divindade e PhD em estudos teológicos e religiosos, né? Além disso, olha que interessante, para quem não sabia, leciona teologia sistemática, apologética e missões em seminários teológicos nos Estados Unidos e Brasil. No Brasil, inclusive, ele desenvolveu essa teologia sistemática com o pastor Franklin Ferreira, né? Tá vendo aí as autorias? Ó? E é uma teologia sistemática maravilhosa, editada pela Vida Nova. Gosto demais dessa teologia, tá? Ele lecionou muitos anos no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, né? Ali na Tijuca. Bom, ele assim então começa a escrever. Houve uma mudança sísmica nos Estados Unidos esta semana. Ela está em construção por algum tempo, mas foi acelerada pelos democratas e esquerdistas que nunca aceitaram os resultados das eleições de 2016. Os eventos desta semana forçaram a situação ao limite, tanto que praticamente metade do país, a outra metade,
nunca irá reconhecer a legitimidade da eleição desta semana. Se as acusações de fraude e conluio de ambos os lados são verídicas ou não, é totalmente irrelevante. Deixa eu dizer aqui para vocês o que ele me convence, e é o que eu gostaria de dizer para vocês. Eu não quero aqui defender o Joe Biden, nem o Trump. Não quero aqui defender nem a esquerda nem a direita. O meu ponto aqui é dizer justamente isso, que o problema que a gente tem à nossa frente hoje é um problema diferenciado. A situação tem a ver com os dois lados e prejudica os dois lados totalmente. Tá? E aí ele continua. Eu quero que todo mundo, especialmente meus amigos que votaram em Joe Biden, entendam isso. Isto. Não importam os argumentos que vocês produzam, uma linha foi cruzada. Nós estamos em uma realidade fundamentalmente nova na América do Norte. E isto é muito, muito ruim. Por favor, deixe-me explicar. Vamos lá. Calma aí quem tem os nervos à flor da pele, por favor. Parece que está batendo só na esquerda por enquanto, né? Não, não, não. Olha só que coisa interessante. Para que qualquer sociedade funcione, ela deve compartilhar uma cosmovisão em comum, assim como um compromisso em toda a ordem social que a sustenta. Nos Estados Unidos, isto depende de uma visão comum sobre o que a nação é e da confiança na honestidade, justiça e neutralidade de nossas instituições básicas, que fazem com que o sistema político de nossa República Democrática funcione. Isso aqui é muito interessante que ele coloca. Porque para a esquerda ou para a direita, num país democrático, algumas instituições precisam ser alvo da confiança, na honestidade, na justiça e na neutralidade delas. E essa é justamente a realidade que se apresenta com uma linha cruzada lá, e me parece que ela já foi cruzada aqui também. Nós temos uma desconfiança total na honestidade, ou uma desconfiança, uma confiança na desonestidade. Ou seja, nós não acreditamos que sejam honestos, ou nós acreditamos que são desonestas as instituições básicas da nossa democracia. Tanto é que aqui no Brasil também, tanto por um lado quanto pelo outro, houve questionamentos e tem havido relativo e frequentemente, questionamentos quanto a decisões judiciais. E aí, quando favorece aqueles que eu defendo, eu entendo que foi correto e é crível. Quando desfavorece aqueles que eu defendo, eu entendo que houve fraude e não é mais crível. Ou seja, que problema? Não tem mais a ver com a confiança na neutralidade que leva à decisão com base na verdade, mas agora tem a ver com o favorecimento do lado, e isso destrói a democracia. Seguindo a leitura, essas instituições constituem o que os sociólogos se referem como as estruturas de plausibilidade que suportam o sistema. Imagine o sistema político e cultural como se fosse o telhado de uma tenda gigante. Tá? Então, o sistema político-cultural é como se fosse um telhado de uma tenda gigante. A cobertura da tenda representa a cosmovisão, ou as ideias que formam o sistema. No nosso caso, como o Brasil, por exemplo, todo brasileiro, como um democrata, no sentido de acreditar na democracia como sistema de governo mais saudável, se não perfeito, mas pelo menos mais saudável possível, todos nós acreditamos, por exemplo, na neutralidade da justiça. A justiça tem que ser de fato, como está lá naquela estátua, né? No Supremo Tribunal Federal. Ela tem que ser cega. Ela não pode favorecer lados. A Bíblia fala isso para nós crentes. Nem o pobre, nem o rico, nem o estrangeiro, nem o autóctone, ninguém pode ser favorecido ou prejudicado pela justiça. A justiça, para ser justiça, não pode ter nem favorecimento, nem prejuízo de ninguém, né? Pois bem, então nós todos cremos nisso. Essa é a tenda gigante que está sobre nós, além de outras coisas que eu poderia citar como exemplo aqui. Noções tais como as que todas as pessoas são iguais e têm os direitos consagrados na Constituição. Todos nós acreditamos nisso. Ideias como que o governo dos Estados Unidos é sujeito à vontade do povo, que seus oficiais eleitos têm de prestar contas ao povo, que o presidente é presidente para todos os norte-americanos, que o Congresso representa os interesses do povo. Se eu tirasse aqui Estados Unidos e norte-americanos, eu poderia colocar do Brasil e sul-americanos, para falar da nossa realidade. Bate tudo. Sim, todo cidadão brasileiro diria que concorda com isso aqui. É a cobertura dessa grande construção que nós estamos debaixo dela. Bom, seguindo.
Ainda que todos reconheçam que o sistema é imperfeito e que às vezes há exceções, até recentemente a maioria dos norte-americanos acreditava que o sistema funcionava razoavelmente bem. Parece-me também, não sei se por minha imaturidade ou falta de ainda mais ignorância do que tem hoje, ou falta de conhecimento do que tem hoje, eu acredito que, de fato, isso também foi uma verdade no passado, em que a gente teve algum momento que a gente acreditava mais nas instituições do nosso país, e a desconfiança, cada dia que passa, aumenta mais. Seguindo, estruturas de plausibilidade são as varas gigantes da tenda que sustentam, que seguram a cobertura, né? Então, essa tenda gigante a qual acreditamos é sustentada pelas estruturas que a mantêm de pé, ok? Elas fazem, seguindo a leitura, com que seja plausível que todos acreditem na realidade representada pela tenda. Nos Estados Unidos, essas estruturas incluem uma mídia de notícias justa e imparcial, acesso livre e desimpedido aos meios de comunicação e fontes de informações, bem como um processo eleitoral justo e transparente. Isso não vale para a Coreia do Norte, isso não vale para a Rússia, isso não vale para a China, porque são países comunistas que se fecham completamente para esse tipo de liberdade, para quem, por favor, né, com as suas, às vezes, maluquices ideológicas discorda, veja a cobertura da Copa do Mundo na Rússia, veja a cobertura de algum tipo de evento esportivo lá na China, né? A gente sabe que esses países não permitem esse tipo de coisa, não são países democráticos. Nosso Ocidente é assim, o Brasil é assim, e a gente espera que, então, essas coisas sejam uma realidade aqui. Seguindo a leitura, uma mídia de notícia justa responsabiliza todos os partidos em igual proporção, relata a verdade sem importar a que lado ajuda ou machuca, não favorece candidatos particulares e não encobre notícias inconvenientes para um lado ou espalha informações falsas para beneficiar o outro. Isso é uma realidade no nosso país hoje? Certamente que não. Seguindo, em nossa era, a maior parte do compartilhamento interpessoal de informação acontece nas mídias sociais. Acesso desimpedido de informação significa que todas as opiniões, pontos de vista e informações de notícias podem ser livremente compartilhadas sem censura ou interferência. Os canais de comunicação não selecionam ou bloqueiam o que pode ser ou não ser comunicado. Bom, isso seria o ideal, né? Inclusive das mídias sociais, que a gente está vendo que não tem sido assim, inclusive. O Twitter, o Facebook, o Instagram e outros têm as suas militâncias. Um processo de eleição justo tem regras que são claras e que não mudam no último minuto. É conduzido de maneira transparente, indo acima e além do que é requerido para garantir que todos os lados ficarão satisfeitos. Em que sentido? Claro que o lado que perdeu uma eleição vai ficar satisfeito. Não vai ficar satisfeito com a sua perda, mas vai ficar satisfeito com a justiça, com a transparência, com a seriedade e a imparcialidade do processo. É nesse sentido. Sim, perdemos de forma justa. Isso é o ideal. Reconhece que percepção é tudo e que ela trabalha meticulosamente a fim de garantir não somente que não há fraudes, mas que nem mesmo há a menor aparência de fraude. Por 230 anos, o sistema funcionou razoavelmente bem, até agora. Eu não sei, sinceramente, perdoe minha ignorância, nem foi meu foco também pesquisar isso para esse momento, mas não sei por quanto tempo isso funcionou no Brasil, ou se de fato houve algum momento em que funcionou a contento de uma maioria muito grande. Me parece, assim, não a maioria de 50% mais um, mas a maioria de 80%, 90% da nação, pelo menos. Não sei, parece-me que houve um passado em que a gente acreditava mais, e hoje a gente acredita bem menos nessas instituições. Lá parece que a coisa também funcionou durante muito tempo, e agora a coisa fica nebulosa. Seguindo a leitura. Com as duas últimas eleições, nós testemunhamos a corrosão e, finalmente, a demolição dessas estruturas de plausibilidade. Que isso é um fato não pode ser negado por qualquer observador racional. Enquanto eu esperava que esta semana provasse que eu estou errado, acabou, ao invés disso, mostrando de maneira acachapante que eu estava certo. Independente da maneira que esta eleição terminasse,
a maneira com que ela foi conduzida sela o fato de que o lado perdedor, seja democrata ou republicano, lá no caso dos Estados Unidos só tem esses dois partidos, né? No Brasil nós temos aí, acho que mais de dezenas, mais de 30 e tantos partidos, se não me falha a memória. Independente de quem ganha ou perde hoje, nós temos uma dificuldade enorme em reconhecer a vitória alheia ou a derrota pessoal, né? Mas temos uma facilidade enorme em reconhecermos a própria vitória e a derrota alheia. Ou seja, até brinquei outro dia, nunca vi um presidente, um prefeito eleito, um governador, um deputado dizer, quero recontagem de votos. Eu não acredito, nas pesquisas eu estava muito abaixo de fulano, e fulano perdeu, eu ganhei. Tem coisa errada aí, tem que ver o que aconteceu, quero recontagem. Já viu isso acontecer? É disso que a gente está falando. Isso aqui é muito normal. É fácil para a gente. A justiça condena o Bolsonaro, a justiça é correta. A justiça condena o Lula, ela é fraudulenta, ela forja provas. Isso diz a esquerda. A direita. A justiça condena o Lula, ela é correta. A justiça condena o Bolsonaro, ela é fraudulenta. Isso defende a direita. Percebem? Nós estamos perdidos, isso está errado, tem alguma coisa muito errada com a gente. Então, seguindo a leitura e voltando, só para dar o contexto, independente da maneira que essa eleição terminasse, seja com um lado, né? Deixa eu ler para ficar certinho. Independente da maneira que essa eleição terminasse, a maneira com que ela foi conduzida sela o fato de que o lado perdedor, seja democrata ou republicano, não reconheceria a legitimidade do vencedor. Eu não estou falando primariamente dos cabeças e do establishment político. Estou falando do povo, aproximadamente metade do país representada por 70 milhões de eleitores. Ou seja, independente dos cabeças e da... Eu não sei qual seria a tradução exata dessa palavra, que nem foi traduzida para o português, mas do contexto político, da liderança, do estabelecimento político, o povo está desconfiado. De um lado ou de outro, ninguém acredita mais nas instituições, e como a gente está dividido, se o meu lado perde, eu desconfio de quem ganhou. Se o meu lado ganha, eu desconfio da desconfiança de quem perdeu. Eita, só! Perceberam que coisa terrível? Isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim para todo mundo. Vamos ser claros sobre o que está acontecendo aqui com as estruturas de plausibilidade. As mídias de notícias estão largamente sem credibilidade pela maioria dos americanos de todas as estirpes. Não há mais dúvida de que o jornalismo objetivo está amplamente morto de ambos os lados do espectro político. As grandes empresas de comunicação, TVs e fontes de notícias da internet entocaram posições políticas e funcionam, na melhor das hipóteses, como torcedores, e na pior, flagrantemente como propagandistas em sua maior parte do lado da esquerda. Isso é um fato. Isso é um fato no Brasil também. As universidades, você não vai ouvir gente dizendo que um professor perseguiu um aluno porque ele disse que é gay. Mas você vai encontrar um professor perseguindo um aluno porque ele fala que a família deveria ser só entre homem e mulher, macho e fêmea. Isso acontece direto, isso aí, só olhar, né? Me chamou a atenção que na cobertura das eleições pela Globo News, a repórter comete um ato falho, não sei se proposital ou não, e passou, não houve uma nota editorial até agora que eu conheça, pelo menos, pedindo desculpas por aquele ato, mas ela, quando vê que o Biden está vencendo novamente, ela fala assim, gente, a gente virou. A gente quem? Percebe? O que seria jornalismo para mim, neutro? Eu já falei isso com alguns irmãos aqui da Igreja Batista, e não falei com pessoas de fora, mas isso me chama muita atenção negativamente. O que é notícia para mim? 2 carros bateram. Ok? Um acidente. O motorista A diz que foi culpa do B. O B diz que foi culpa do A. Isso aqui é notícia. Isso aqui é notícia, o que aconteceu. Agora, quem estava certo? O jornal não pode dizer A estava certo. Ele pode dizer, segundo o analista tal, o A estava certo. Segundo o analista, outro fulano de tal estava errado. Bom, o corpo editorial aqui desse canal entende que, por A mais B, esse aqui de fato estava certo. Até poderia ser feito isso. Mas colocar todos os lados.
né? Colocando isso, por exemplo, as situações que nós estamos vivendo hoje. O que é notícia? O que é de fato notícia? O presidente eleito foi Joe Biden, a princípio. Trump alega que há fraude. Segundo a lista A, B e C, a notícia já foi dada. Joe Biden ganhou, a princípio. Trump diz que houve fraude. Isso é notícia. Agora, o jornalismo vai fazer análise da notícia. Tem aqui na bancada um cara que diz que não, o Biden foi eleito com maioria de votos mesmo, conforme o colégio americano lá, que tem uma coisa meio diferente nessa questão aí, mas foi eleito com a maioria mesmo, com quem era necessário para os delegados lá, né, para ser eleito. E o Trump fala isso porque é mal perdedor, não entende e tal. Aí, na mesma bancada, no mesmo dia, um outro diria, não, o Biden pode até ter ganho, mas que houve fraude, houve. E se a fraude foi maior do que o número que ele precisava para ser eleito, pode ser sim que o resultado seja revertido, porque por A mais B o Trump tem razão sim dizer que houve fraude e deve ser analisado. Isso é um jornalismo imparcial, em que na bancada senta todas as partes e as partes comentam a notícia. Não é assim, vocês sabem. Isso é podre no Brasil, isso é podre. Algumas poucas mídias têm feito isso. Eu não vou citar nomes aqui para não parecer tendencioso, porque elas também têm os seus vieses políticos e ideológicos. Mas eu não vou falar então. Por isso eu não vou falar então. Mas que elas têm feito, tem feito. É uma minoria, mas tem feito. De colocar a galera e sempre dá um debate. Sempre dá uma briga. Não importa qual seja a posição da liderança, dos donos daquela mídia, mas eles colocam todo mundo sobre a mesa, dão até a sua nota editorial lá que seja, mas eles permitem que todos falem. Mas ainda é minoria. Esperem Deus que somente entre nós. Pois bem, seguindo aqui a leitura. Em menor quantidade, mas da mesma forma, há agências de notícias partidárias que torcem pela direita. Isso é um fato. Também no Brasil, infelizmente, isso é uma grande verdade. Você encontra claramente quem vai pensar que Bolsonaro é Deus quase encarnado, né? É de fato o Messias. Né? E é um fato. Isso é um fato ruim para qualquer um. Não é bom para a direita que a militância da mídia oficial, jornalística, seja de direita. Ainda que a direita jornalística possa se posicionar, que dê todos os lados. Olha, os lados são esses, gente. Viram aí? Tem tudo isso. Nós acreditamos que isso seja melhor por causa disso. Que, no mínimo, desse os lados, né? Mas não, parece que a gente torce. E a gente, às vezes, vê isso entre pastores, a gente vê isso entre irmãos de igreja, que se você se posiciona por um lado, você já é execrado se você é oposto ao do outro que está te ouvindo. Mas, pior, hoje, se você gosta de ouvir todos os lados, você no mínimo, um em cima do muro. Espera aí. Mas se para todo argumento tem um contra-argumento, eu preciso ouvir tudo. Quem está em busca da verdade não tem medo de ouvir os outros lados. Ou ele vai confirmar a verdade, ou ele vai desfazer minha mentira. Ou ambos vamos descobrir que estamos errados. Temos que buscar a verdade em um terceiro. Ok? Isso não é ruim para ninguém. Tá? E como ele bem afirma aqui, eu vou até marcar para vocês olharem, nenhuma delas é particularmente objetiva e todo mundo sabe disso. Nenhuma das mídias que a gente tem hoje é particularmente objetiva. Fala apenas dos fatos. Tá? As mídias sociais são esmagadoramente esquerdistas e têm se engajado na supressão de conteúdo conservador de maneira sistêmica, enquanto mentem sobre isso de maneira descarada, até mesmo em testemunhos diante do Congresso. É fato também. Isso é inegável, né? Você vai encontrar o YouTube derrubando o vídeo de quem defende o casamento heterossexual e diz ser pecado o casamento homossexual. Errado para quem é dono do YouTube? Ok, mas não é mídia social para todo mundo? Você não faz um contrato de ser de esquerda para entrar. Mas você não vê o contrário, derrubar um vídeo que diga que tem que sim aceitar os casamentos gays como se fosse uma coisa normal. Ok, que tenha todos esses vídeos. A liberdade deles deve ser preservada para dizer aquilo que eu discordo, inclusive. O que não pode acontecer é tirar a minha liberdade de dizer o contrário. Mas isso está acontecendo nas mídias sociais? Sim, é um fato. Bom, após 4 anos das mídias de notícias batendo incessantemente
que as eleições de 2016 foram hackeadas pelos russos, quem não se lembra disso, né? Os problemas lá do Trump com a Rússia, roubadas devido ao conluio com a campanha de Trump e a recusa da esquerda em reconhecer a legitimidade da eleição do presidente Trump, eles foram bem-sucedidos em convencer metade do país que o processo eleitoral está prontamente vulnerável à manipulação externa e fraudes. Ainda que, aí eu não sei, tá? Não sei, é o parêntese do Alan Miat, ainda que tenha sido provado que todas essas acusações não tinham base alguma. Dizem a mesma coisa do Lula aqui no Brasil, que não tinha base alguma a prisão dele. Bom, e se fosse a prisão, e se fosse análise da direita? Todo mundo fala que teve base demais, né? Que é um ultraje, ele está solto hoje e tal. Então, isso é complicadíssimo, eu não tenho conhecimento de caso. O meu ponto é, fato, a esquerda americana, durante todo esse período, questionou os resultados da eleição de 2016 por causa do envolvimento da Rússia em fazer lá aqueles lançamentos e tal, em mídias sociais, para favorecer o Trump, né? Ok, beleza. Agora, vejam só como é que essa palavra é interessante. Estas mesmas pessoas estão assegurando à outra metade do país que o processo eleitoral é impermeável, não entra nada nele, nada. Ele é impermeável, ele é inacessível, ele é completamente blindado à manipulação, isso que ele quer dizer, e fraudes, apesar de inúmeras e sérias anomalias e problemas nesta eleição. Parece que a Lamiati acredita mesmo, vocês estão vendo aqui, que houve fraude. Estão percebendo o problema que ele mesmo está levantando? A esquerda disse que houve fraude quando Trump foi eleito, e questionou isso ao longo de todo esse período, colocando inclusive que ele só não foi julgado como deveria porque ele conseguiu, pelo poder que tem, manipular a justiça para não ser punido como deveria, inclusive com impeachment. Agora, quando Biden é eleito, a esquerda não questiona. Não, de fato, vamos fazer recontagem. Seria ótimo para ela. Você quer verdade? Não, faz sim, faz a prova dos 9 aí. Vamos fazer. Estão duvidando? Vamos fazer, faz abertamente. O que puder fazer, faça. Não tem que fazer nada disso, porque foi legítimo. Que isso? É confiável o processo. Mas por que não foi no outro? Entende, gente? O mundo hipócrita, mundo mentiroso, mundo nojento que estamos vivendo. E a gente entra nessa dancinha mequetrefe, medíocre, diabólica, tomando lados como crentes, vendendo nossa primogenitura por um prato de lentilha por causa de um partido A, B ou C, sabe? Esquerda ou direita. É nojento isso para mim, viu? É nojento. Vamos lá. O lado conservador enxerga as mudanças de último minuto nas regras, inconsistências estatísticas severas na contagem e nas totalizações das cédulas, intervenção sem precedentes por cortes partidárias, lá nos Estados Unidos tem esse negócio, né? Comissões eleitorais mudando as regras estabelecidas pela autoridade constitucional das legislaturas estaduais, exemplos documentados de comportamento ilegal no processamento das cédulas, acesso negado à observação e supervisão, contrárias à lei e às ordens de cortes, e conclui assim que o processo está manipulado. Então, essa é a visão da direita. Se essas acusações são ou não são verdadeiras, não há esforço sério do outro lado para verificá-las. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Eu sou um pastor de uma igreja democrática. E aí, se na igreja faz uma votação a respeito da minha permanência ou não lá, vamos imaginar, e aí eu venço por uma porcentagem qualquer que seja a mínima necessária para o estatuto me dar legitimidade naquela minha vitória. E aí, algumas pessoas dizem na igreja, pastor, houve fraude. O que eu deveria fazer como uma pessoa honesta? Fazer a contagem de votos. Tem que rever. Onde vocês acham que houve fraude? Que isso? Numa igreja acontecer isso? Não pode. Não, vamos ver isso aí. Onde não viu isso? Por que você suspeitou disso? O que te levou a olhar os seus irmãos e duvidarem da idoneidade deles e da busca da vontade de Deus a respeito disso? A gente faria isso, naturalmente. No mundo, o processo é ainda mais rígido, porque a gente ainda tem a confiança da fé do irmão, porque a fé do irmão é a mesma minha, então eu acredito na idoneidade, na busca da verdade que ele tem do outro lado. Até poderia aceitar melhor aquilo que me contrariasse e duvidar da minha suspeita de fraude. Mas no mundo em que a gente não tem essa premissa no relacionamento, claro que o legalismo se torna muito necessário.
Não, vamos averiguar então. Vocês não confiam? Não, nossa vitória não é mais legítima. Vocês têm que ver. Vamos lá, vota aí. Vamos fazer junto. Entendem? Mas a gente não tem isso, não tem esse esforço. Vamos seguir. Então, aqui estamos. As estruturas de plausibilidade que sustentam nossa visão comum de governo representativo, justo e imparcial não são mais plausíveis. Não há mais uma crença compartilhada, não há mais essa tenda, tá? Aliás, a tenda há, o discurso diz que há, mas as estruturas que sustentam a tenda de que a gente sim deve ter igualdade no processo, imparcialidade no processo e tal, as estruturas que mantêm isso, as estruturas práticas, mídia, justiça, e essas coisas todas, redes sociais, elas estão ruindo. Tá? Então, as estruturas de plausibilidade que sustentam nossa visão comum de governo representativo, justo e imparcial não são mais plausíveis. Não há mais uma crença compartilhada na validade e integridade de nossas eleições e, portanto, não há mais uma crença compartilhada na validade de nosso governo. Toda vez que o outro ganha e o meu perde, eu não acredito que o outro governo seja válido. Ele não vai ser mais governo sobre mim. Que problema! E aí o Alain Meat nos chama, vocês precisam meditar nisso, meus amigos, porque a história nos mostra que quando as estruturas de plausibilidade essenciais em uma nação perdem sua plausibilidade, então elas não mais sustentarão a tenda. Quando isso acontece, o sistema entra em colapso, e é o que está acontecendo com a gente no Brasil também. Ou a casca do sistema pode se sustentar por um pouco de tempo, mas o sistema em si acabou. Pode enfiar o garfo, já era. Eu não sei o que essa expressão significa, tá? Desculpa aí a ignorância. A próxima fase é geralmente revolução ou anarquia. É o colapso e caos político e social até que alguém consiga ganhar o poder e restaurar a ordem. Roma em 83 a.C., França em 1789, Rússia em 1917, a Alemanha em 1933, a União Soviética em 1989. Vale a pena depois olhar essas coisas aí e pesquisar o porquê que ele faz essas alusões históricas aqui, essas referências. Há um número sem fim de exemplos de como isso se parece. Nenhum deles são muito reconfortantes. Não é meu objetivo trazer mais notícias, nem estou defendendo qualquer curso de ação específico. Nenhuma ação coerente pode ser tomada até entendermos onde nós estamos. Como está, a maioria dos norte-americanos está vivendo numa terra de conto de fadas de felicidade ignorante, parece-me que no Brasil também, imaginando que tudo continuará a ir como de costume. Isso é, na minha opinião, uma ilusão, e uma ilusão muito perigosa em relação ao que está acontecendo. Concordo? Quando uma sociedade está dividida a este ponto, quando o processo político se tornou tão disfuncional que ninguém mais acredita nele, então o sistema não consegue sobreviver. Quando nós consideramos que já houve grave violência nas ruas durante os últimos meses, que paixões foram inflamadas de ambos os lados e que um lado tem se sentido crescentemente sob cerco de seus inimigos políticos e sociais até chegar a este ponto de ruptura, nós temos que admitir que o sistema está muito volátil. E não é que é assim? Lá está acontecendo pela questão do racismo, e grupo de cá, grupo de lá, agora a questão também das eleições, e no Brasil não está muito diferente. Nós estamos numa agressividade, redes sociais comprovam isso, famílias se separando, tem jornalista dizendo que não respeita bolsonarista, que tem que perseguir mesmo, que tem que execrar, que não aparece em festa mais. Teve isso noticiado e endossado por canal grande de notícia. Tá aí, não interessa você colocar aí, não respeito mesmo, se tiver que pegar em arma, coisas desse tipo. Aí, seguindo a leitura, à esquerda, nas mídias sociais, há pessoas afirmando que tem uma lista de apoiadores de Trump contra quem será exigida retaliação nos próximos meses. Veja só, isto é exacerbado por políticos e personalidades da mídia falando em processar jornalistas pelo crime de apoiar o presidente Trump. E aí esse discurso só confirma o pior medo daqueles à direita. E acontece que esses são justamente a maioria, no caso dos Estados Unidos, dos que possuem as mais de 400 milhões de armas de fogo em mão de civis. Então você tem, por um lado, gente dizendo que
trumpistas, não sei se posso dizer assim, trumpeiro, sei lá, deve ser perseguido porque defendia o que defendia. Como no Brasil, a gente vê que todo mundo que tem um espectro mais à direita é chamado de fascista agora. Fascismo? Fascismo é proibido, inclusive por lei. Não é a falta de liberdades, não é a perseguição à mídia, à liberdade de expressão. Não está acontecendo isso com quem defende o espectro da direita, em todos os aspectos. Pode ter extremistas nessa parada aí. Mas daí, meu Deus. E aí tem do outro lado, né? Os da direita, considerando todo aquele que pensa no espectro mais de esquerda como uma pessoa subversiva, um viciado da vida qualquer, sem responsabilidade, que não quer trabalhar, que não quer nada com a ordem do Brasil, só quer mamar nas tetas do governo. Desculpa aqui a expressão popularmente usada. A gente está nessa briga do tipo nós e eles. Nós somos bons, eles são maus. Nós somos anjos, eles são demônios. Não vemos Deus em tudo. Não vemos a graça comum em quem pensa diferente da gente. Que coisa estranha. Alguém pensa que eles continuarão sentados, a que ele se refere a esses donos de armas, né, americanos, passivamente nas linhas de lado para sempre, enquanto as instituições que eles prezam são queimadas até o chão? Já há bastante gente falando de guerra civil nos Estados Unidos, por causa do que está acontecendo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí Alain Mead coloca, eu não sei onde isso vai acabar. Eu penso, contudo, que é altamente improvável que o prejuízo possa ser revertido. Eu não penso que nós chegaremos a uma situação em que o país inteiro tenha confiança e aceite a legitimidade das eleições presidenciais novamente. Concordo. Imagina se o Trump consegue reverter a decisão ou o pleito, comprovando para ele, para quem apoia, que de fato houve fraude num nível suficiente para tirar dele a vitória. E aí ele passa a ser o vitorioso. Pronto. O outro lado inteiro, meu irmão, vai pegar nas armas. Aí acabou. Acabou a dancinha, acabou as fotozinhas de dancinha para dar a ideia de que eles são todos bonzinhos e vão pegar em armas. E vai acabar a fotozinha de quem está com a arma na mão como sendo malzinhos, eles agora dançando de máscarazinha bonitinho para mostrar que não estão aglomerados. É hipocrisia demais dos dois lados. Eu vejo aqui muito mais a rebeldia individual, o ser humano individualmente desejoso de um álibi para a sua revolta, para o seu ódio interno ser manifesto, do que de fato uma busca do bem-estar de todo mundo. Isso tem muito mais a ver com a denúncia que Paulo fala do que nós éramos antes de Jesus entrar em nossas vidas, lá em Tito, capítulo 3, verso 3, que nós éramos odiosos, odiávamos uns aos outros, do que de fato com uma busca pelo bem, e para isso eu vou às últimas consequências, porque o outro lado é do mal. Não. É só querer extravasar a maldade do coração. Direitistas e esquerdistas. Agora, bom, aí ele continua, né? Pode a democracia sobreviver a uma perda assim? Eu seriamente duvido. Agora, o presidente Trump e os republicanos estão contestando os resultados da eleição, à luz das muitas irregularidades documentadas. O processo está a caminho da Suprema Corte dos Estados Unidos. A esquerda está debochando e fazendo tudo para impedir o processo, aumentando na mente da direita que haja algo para esconder. Sabe o que me assusta aqui? Quando a gente imagina a possibilidade de que a esquerda desconfie da Suprema Corte porque ela é tendente ao conservadorismo, à direita. A esquerda não tinha que ter essa suspeita da Suprema Corte. A Suprema Corte deveria ter uma imagem de isenta, de neutra. Mas parece que eles não confiam. O que a Suprema Corte plantou para colher isso? No Brasil, a gente vê isso no nosso STJ, no STF, mesmo no Tribunal de Justiça, uma comarca regional qualquer. A gente sempre tem medo do viés político daquele juiz. Mas lei não deveria ter viés político, né? Só a lei de Deus é perfeita mesmo. Seguindo. Então, a esquerda está debochando e fazendo tudo para impedir o processo, aumentando na mente da direita que haja algo para esconder. A imprensa, fortemente esquerdista, isso é um fato inegável em todo mundo, está gritando alto que não há evidência de fraude, enquanto a direita esteja levantando alegações de tal fraude que aumentam a toda hora. Como eu disse agora há pouco, o óbvio é que quem ganhou e quem de fato quer a vitória legítima e legal não tenha medo de ser averiguado. No mundo em que a gente pode cometer erros, tirar a prova dos 9,
fazer recontagem, fazer auditoria, faz parte de um processo de quem, de fato, busca qualidade, legitimidade, verdade. Mas isso parece não fazer parte do processo. Não serviu para o Trump na primeira eleição, agora, de 2016, a que nós nos referimos aqui, mas também não está servindo agora para quem é a favor dele. Aliás, para quem é contra ele. Né? Se não era para recontar para a direita lá, não deveria ser para recontar também para a esquerda aqui. Se era para recontar para a esquerda, para a direita, agora, deveria ser também antes. Não é? Mas não. Se me favorece, deixa quieto. Né? Juiz bom é aquele que favorece meu time. E o Brasil tem isso, né? O Brasil tem muito isso. A gente vê isso no futebol. Isso vale para mim e para você, torcedor. Não, ganhou porque o juiz apitou errado? Azar, ganhamos os 3 pontos. Se vale para o futebol, vale para a política. Ah, pastor, ô Alex, você está forçando a barra. Não estou, não. Esse jeitinho brasileiro, esse infiel no pouco, é a raiz daquele que chega à infidelidade no muito. A gente deveria festejar nada que é injusto, né? Mas assim, a gente vai tocando essa banda aí. Vamos lá. Biden está chamando todo mundo para unidade e reconciliação, mas fazendo exatamente o que é o oposto daquilo que seja mais necessário para conseguir este alvo. Qual seja o resultado, os dois lados ficarão mais politizados e antagônicos. Acho que isso é inegável. Todo mundo perde com qualquer uma das manutenções ou revisões. Eu, sinceramente, espero que eu esteja fazendo uma leitura errada da situação. Eu ficaria muito feliz mesmo se comprovassem que eu estou errado. Mas, por enquanto, os sinais não são bons. Foi o presidente Lincoln, citando as palavras do nosso Senhor Jesus, que nos lembrou que uma casa dividida não pode permanecer. Aquele presidente, estimado, conseguiu salvar a união do povo, mas com um preço muito alto. Bom, pode ser que haja americanos e pessoas de fora dos Estados Unidos que pensem diferente quanto ele ter conseguido na união do povo. Eu não conheço historicamente o suficiente para me posicionar. É o que ele está dizendo aqui. Mas que Jesus disse isso é um fato. Será que dessa vez a nação poderia ser salva de novo? Ou está além da esperança? Não tenho otimismo, mas acredito na soberania de Deus. Ela pode me socorrer. Deus pode me socorrer. A nação precisa voltar a Deus, a Ele, né? Sem avivamento, ou seja, um grande despertamento entre o povo de Deus, a nação não será preservada. Vamos orar por isso. O tradutor é Wharton Hertz, ou Wharton Hertz, não sei. Gente, a nação precisa voltar a Ele. E ele coloca que um despertamento é necessário, um avivamento entre o povo de Deus. Eu não sei se ele está aqui fazendo como sinônimos nação e povo de Deus. Acredito que não, porque ele é bom em teologia e sabe que a nação americana não é a nação de Deus. Acredito mesmo que ele tenha pensado, sim, que precisa de um avivamento, a nação tem que voltar ao Senhor, mas isso começa pela igreja. E a igreja, como eleitor e cidadã, deveria voltar a amar a verdade mais do que seu partido político. Deveria lutar pela imparcialidade do judiciário e não comemorar as vitórias que lhe favorecem ideologicamente. A igreja deveria festejar se a Suprema Corte do nosso país, por questões legais, decidisse a favor de quem é contra nós, ainda que isso nos prejudicasse, mas fosse fiel ao processo judiciário e confirmasse a confiabilidade desse processo. Que se mudassem as leis para serem mais justas e nos ajudarem, por causa da verdade, e não porque somos nós. Mas que o judiciário fosse conhecido por ser isento quando aplica a lei, mesmo que isso nos dê derrotas. Quer ver um exemplo? Alvará de igreja. O que a Constituição de fato diz sobre o funcionamento de prédios religiosos? Uma coisa é o culto religioso, outra coisa é o prédio religioso. Uma casa de show tem obrigação de conseguir alvará por parte de bombeiros, né? Lá no sul do Brasil, não me falha a memória, 100 e tantas pessoas morreram, parece, não me lembro agora, algumas dezenas, agora não me lembro, numa casa lá de festas, porque o cara foi soltar um rojão dentro lá, pegou fogo em tudo, e aí os caras lá, donos, foram condenados porque não tinham levado em consideração alguns requerimentos. Imagina se acontece numa igreja nossa. Ah, o governo deu causa, a igreja não precisa ter.
Bom, aglomera a gente, mexe com equipamento eletrônico, pode pegar fogo. E aí o cara que quer ganhar dinheiro vendendo show numa boate, não porque ele é ajudante de Satanás. Não faz sentido. Nós somos um povo muito hipócrita. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele comece avivando o seu povo. Para que aqueles que são de esquerda ou de direita, que são a favor ou contra Biden ou Trump, Lula, Bolsonaro, PT ou PSL, não importa, possam amar mais a verdade do que o seu próprio partido, do que os seus favorecimentos pessoais. Fica aí essa análise, essa reflexão. Que Deus tenha misericórdia de como nós lemos jornal, como nós usamos nossas mídias sociais, como nós vamos votar domingo para os nossos candidatos a prefeito e vereadores. Que Deus tenha misericórdia de nosso povo crente brasileiro, americano, desse planeta. Glória a Deus, como Ele colocou, acredito na soberania de Deus. Ele pode nos socorrer. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela sua atenção, obrigado pelo carinho de me dar esse tempo. Você que pôde assistir esse vídeo, que seria breve, mas acabou demorando demais. Deus abençoe.